Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam mantendo o hábito de estudos, porque é muito importante isso, certo? Eu sou a professora Cláudia Morgenstern, estamos semanalmente nos reunindo aqui, certo? E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem bacana que vocês gostam bastante: resenha. O que é resenhar? O que é então esta resenha? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a resenha. Então, resenha é quando eu vou emitir a opinião, ele é um texto opinativo, certo? Eu vou emitir a minha opinião sobre um filme, sobre um livro, sobre uma música, a respeito de um clipe. Então, quando você escreve, indica ou não indica algo que você assistiu. Então, a resenha crítica, eles são textos de opinião que são ligados ao nosso universo cultural. São publicados em jornais, em revistas, em sites, em canais especializados. É quando você vai ao cinema assistir a algum filme e você entra lá para ver quantas estrelas ele tem, se ele é legal ou não, certo? Calma aí. Não confunda resenha com sinopse. Sinopse é aquilo que vem atrás do filme ou de um livro. Você pegou a contracapa do livro e você leu. Ali tem um pequeno resumo sobre o livro. Isso é sinopse. Na sinopse não tem opinião. Já a resenha, sim, a resenha ela pode trazer pequena parte desse texto, ok? Ela pode trazer pequenos trechos do filme, do livro, pode trazer um pequeno breve resumo, pode ser, mas ele vai emitir opinião. Então, geralmente, quando sai em jornal, revista, em sites, canais especializados, os leitores eles reconhecem esse texto, eles recorrem a isso para ver a opinião de um profissional, a pessoa que é especialista neste assunto e vai expor. Então, algum leitor famoso ou uma pessoa que seja especialista em livros vai falar sobre os livros. Algum cinéfilo vai falar sobre filmes. Algum especialista e um youtuber, algum gamer de vocês vai falar sobre os jogos, os melhores jogos, né? Os recém-lançados. E até mesmo sobre o menu de um restaurante novo, um novo menu, né? Desse restaurante novo. Nesse gênero textual, o autor ele busca justificar a avaliação dele. Então, quando ele critica, ele vai dizer por que que ele está criticando. Quando ele elogia, ele vai dizer por que que ele está elogiando. Não é só criticar porque eu não gostei. Então, ele vai falar em qual cena não está legal, se o vocabulário não é agradável, né? Porque ele tem que justificar esses bens culturais com argumentos claros e eficientes, por isso que tem que ser especialistas. Várias estratégias podem ser usadas nesse processo. A resenha ela tem uma estrutura livre, ela não precisa ter assim introdução, desenvolvimento e conclusão como todo texto, não, tá? Mas ela deve conter alguns elementos que são essenciais, como a descrição do que está sendo avaliado, tá? A avaliação, né, do que é a crítica. Nessa descrição, por exemplo, de uma peça teatral, tem que ter informação sobre a identificação do autor do texto, quem está fazendo essa resenha, quem é o diretor dessa peça de teatro, quem é o elenco, qual é a sala de espetáculo, qual o preço de ingresso, o horário que vai passar nessas sessões. Nessa avaliação devem ser ressaltados os aspectos positivos e negativos. Então, não posso só criticar. Bom, é muito ruim esse filme, mas o figurino era impecável. Só o figurino era bom, então eu tenho um elogio. Eu posso criticar ou eu posso elogiar tudo, certo? Um filme lindo, maravilhoso, imperdível, atores fantásticos, o enredo, mas
o figurino deixou a desejar, tá? Então, qual é o ponto alto? Qual é a curiosidade? Geralmente tem comparação do próprio autor, né? Você vai comparar. Então, eu vou falar sobre um livro. Então, eu vou falar de um autor, por exemplo, da autora do Harry Potter, a J.K. Rowling, tá? Posso comparar o livro 1 com o livro 15, com o livro 6, com o livro 7, ou com outras obras dela. Eu posso fazer essa comparação, tá? Então, cabe sempre ao leitor avaliar esses argumentos e as informações que estão presentes nesse texto argumentativo. Por exemplo, em sua opinião, essa comparação é adequada ou ela pode ser entendida como preconceituosa? Cabe a você ver isso. Realmente, a comparação feita entre este filme e o outro é adequada ou está muito tendenciosa, tá? As comparações, elas são constantes na resenha, ela aparece muito, pois elas ajudam o leitor a entender o que representa a obra no universo artístico. Um leitor que conheça ao menos os maiores clássicos dessa manifestação artística, como música, literatura e cinema, poderá receber com maior criticidade essa avaliação. Então, se vocês estão recebendo uma crítica, uma comparação entre um game que vocês já fizeram e o game novo que tem, você vai ver se isso vale realmente ou se a pessoa que não gostou e não soube jogar. Você que vai fazer essa avaliação. Por exemplo, tem lá no livro sobre uma resenha de Perdidos em Marte. Aí eu dei um exemplo aqui, ó. Nessa resenha Perdido em Marte é comparado a outros 3 filmes em 2001. Uma Odisseia no Espaço, Gravidade e Interestelar. Ele faz essa comparação para que o leitor dessa resenha, ele saiba realmente do que se trata. E na página 46 de vocês, tem uma resenha aqui e a gente separou os trechos que foi falado nessa aula. Por exemplo, entre a inveja e paixão se passa a trama escrita pelo autor de Os Três Mosqueteiros. O livro A Tulipa Negra é um dos grandes clássicos de Alexandre Dumas, assim como Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo. Ó, já estou falando outras obras, tá? Então, nesse texto aqui, neste trecho, até aqui, que Alexandre Dumas nasceu em 24 de julho de 1802 e viveu em uma França de grandes protestos e revoluções sociais, sendo negro na Europa no início do século XIX, ele conseguiu o feito de ter suas obras reconhecidas, as quais, muitas vezes, foram primeiramente publicadas nos jornais em formato de folhetim. Então, está predominando a exposição, eu estou contextualizando, ela contextualizou sobre o que será falado. A autora, ela apresenta a opinião sobre a obra e fundamenta por meio de comparação com outra conhecida do leitor. Olha aqui o trecho. A Tulipa Negra, em uma de suas obras mais valorizadas, tal qual Os Três Mosqueteiros, mostra reviravoltas, inveja, intrigas e injustiças. Contudo, diferente do segundo, que é mais cômico, o livro apresenta drama e romance. Olha a comparação que ela fez, ela está dizendo que um é cômico e o outro não é, tá? A resenhista reconta de forma sintética o enredo do livro. Então, aqui ela vai resumir o livro e, por último, ela vai concluir a resenha confirmando a sua opinião. A linda história de amor que se desenvolve faz com que o leitor sinta vontade de se apaixonar. Esse é um dos motivos pelo qual essa leitura tão cativante e encantadora é mais do que recomendável. E aqui as informações que precisam estar: o título, o autor, o número de páginas, a editora e o lançamento onde foi, certo? Então, são essas as informações importantíssimas que se faz necessário numa resenha. Aproveitem, certo? Façam os exercícios que tem lá no livro. Trabalhem com a resenha para vocês não ficarem com dúvidas. Até o próximo vídeo.